hoje com você sobre um dos livros mais inteligentes e, até certo ponto, divertido que eu já li. E eu estou me referindo a Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. O primeiro livro que eu li do autor foi As Crônicas de Nárnia. Eu ganhei esse livro no Amigo Secreto entre Booktubers e eu gostei bastante. É uma escrita bem diferente do que eu encontrei aqui em Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Então, assim, esse aqui é o meu segundo contato, né, com a escrita do C.S. Lewis. Esse livro foi dedicado ao Tolkien, que era um grande amigo do Lewis, e foi o responsável ali, um grande responsável pela sua conversão. Sim, o C.S. Lewis, ele era ateu, e aí ele se converteu ao cristianismo. E esse livro aqui é um baita clássico da literatura cristã. Esse livro foi escrito na década de 40 e é um romance epistolar com 31 cartas, onde o diabo troca correspondências com o seu sobrinho aprendiz. Nós temos também, além dessas 31 cartas, uma espécie de segundo livro que, na verdade, é uma continuação que foi escrita anos após a publicação dessas 31 cartas. E a continuação se chama Maldanado Propõe um Brinde, que aparece bem ali no finalzinho do livro. E essa continuação foi publicada no período da Guerra Fria, ou seja, em meados dos anos 50. Então, veja bem, a gente tem um salto de aproximadamente mais de 10 anos desde a publicação dessas 31 cartas a essa continuação. Porque essas 31 cartas foram publicadas ali na década de 40 e a continuação em meados dos anos 50. Então aqui nós temos uma compilação de cartas compostas durante a Segunda Guerra Mundial. E nós teremos alguns trechos na qual o diabo comenta sobre o que ele acha da guerra entre os homens. É claro que uma guerra é diversão garantida. O medo e o sofrimento imediatos dos humanos são um refresco legítimo e prazeroso para os nossos muitos trabalhadores que pegam no pesado. Mas que bem permanente isso poderá fazer se não tirarmos disso vantagem para levar as almas ao nosso Pai nas profundezas? Nos tempos de guerra, nem mesmo um ser humano consegue acreditar que viverá para sempre. Os humanos partidários do inimigo foram todos plenamente instruídos por ele a enxergar o sofrimento como uma parte essencial daquilo que ele chama de redenção, de modo que uma fé destruída pela guerra ou pela pestilência não pode realmente ter sido digna do esforço de ser destruída. Aqui esses personagens têm nomes, o diabo se chama Maldanado e o sobrinho Vermelindo. E o Maldanado vai ensinar ao seu sobrinho sobre como ele deve ganhar as almas dos humanos. Ou seja, ele passa a seu sobrinho o ofício da tentação humana. E aqui nesse livro os demônios chamam as pessoas de paciente, então os humanos serão conhecidos como os pacientes. O Vermelindo ele tem uma única função, ganhar a alma de um jovem inglês que no começo do livro ele é um ateu. Então os demônios acham que isso tá muito fácil, porque praticamente ele já ganhou a alma dessa pessoa. Porém, esse jovem tem uma mãe extremamente católica e que sempre está rezando por ele, ou seja, sempre está intercedendo a seu favor. E esse jovem ele também conhece e começa a namorar uma menina da igreja. E olha só o que o Vermelindo diz a respeito dessa moça. Eu analisei o dossiê da garota e estou horrorizado com o que descobri. Ela não é apenas uma cristã, mas uma cristã. E tanto, uma moça vil, sorrateira, de sorrisinho afetado, cheia de falsa modéstia, monossilábica, tímica, insossa, insignificante, virginal e ordinária. Um verdadeiro monstro, ela me dá náuseas. Então sim, gente, esse livro ele tem um quê de cômico, às vezes você acaba rindo de algumas coisas que esse diabinho diz. E eu quase me esqueço de comentar com vocês que o sobrinho neste livro aparece de maneira indireta. Ou seja, o único personagem que aparece realmente é o Maldanado. A gente só sabe da existência do Vermelindo por causa das cartas que o Maldanado meio que retruca, faz alguns questionamentos e ensina, enfim. Esse paciente acaba então se convertendo e o Maldanado ele vai dar algumas dicas, algumas táticas mais severas para o Vermelindo conseguir fisgar essa alma. E ao decorrer da leitura, o que a gente descobre é que esses demônios eles se alimentam das almas desses pacientes. Tem um trecho aqui no livro que eu acabei rindo, desculpa, que diz o seguinte: como seria maravilhoso poder abocanhar novamente um Farinata, um Henrique VIII ou mesmo um Hitler. Eles eram realmente crocantes, uma fúria, um egocentrismo, uma crueldadezinha que só se perde mesmo em robustez para as nossas. Aqui Deus é tratado como o inimigo e nesse livro nós iremos fazer algumas reflexões sobre castidade, gula, egoísmo, orgulho, amor, sobre o Jesus histórico e também sobre outros assuntos que também são abordados aqui nesse livro. Algo que você tem de ter em mente é que este livro ele é repleto de ironia e sarcasmo. E bem no prefácio desse livro nos é aconselhado a não acreditar em tudo. Olha só. Os leitores são aconselhados a lembrar que o diabo é um mentiroso.
nem tudo que Maldonado diz deve ser tomado como verdadeiro, nem mesmo a partir do seu próprio ponto de vista. Vale ressaltar que os valores são invertidos aqui nesse livro. Então dá pra gente perceber isso só pelo fato de Deus ser considerado o inimigo. Nós, leitores, vamos percebendo quais são as artimanhas do diabo. Ele usa de mentiras, distrações e também de manipulação. E a gente percebe que não existe somente esses métodos, mas sim também outros. Porém, uma coisa é certa: a estrada mais segura para o inferno é gradativa. A ladeira é suave, o solo é macio, sem curvas acentuadas, sem marcos e sem postes e indicadores. Talvez em algum momento da sua vida você já deve ter ouvido falar sobre as estradas, a estrada larga e a estrada estreita. A estrada larga é o caminho mais fácil, sem barreiras, enfim. E a estrada estreita é o caminho mais difícil, cheio de pedras e obstáculos. Então aí existe o caminho para o inferno e o caminho para o céu. O caminho para o inferno é o caminho mais fácil, e o caminho para o céu é o caminho mais difícil. A leitura desse livro é bem fluida e reflexiva, e algo que eu gostei bastante é porque aqui, em um dado momento, será citado o Werther, de Os Sofrimentos do Jovem Werther, o que eu achei bem interessante, inclusive tem até uma resenha aqui no canal já. Eu super recomendo essa leitura para todos, não importa se você é ou não cristão, é uma leitura que vai te agregar muito conhecimento. Então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado, não esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no canal caso não for inscrito, e não esqueça também de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. Não esqueça também de comentar o que você achou, se você gostou da resenha, se você já leu esse livro ou tem vontade de ler. Comenta aqui pra mim que eu amo ver o feedback de vocês. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!